Ai, Senhor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Zecaia, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou mudar um pouquinho a forma dos outros vídeos para compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi no direct da Zecaia após um vídeo sobre racismo reverso do projeto Antirracismo em 1 Minuto. O projeto Antirracismo em 1 Minuto tem como ideia simplificar termos e expressões que são relacionadas à vivência negra, racismo e antirracismo lá no perfil da Zecaia. Toda semana tem um vídeo novo. E nesse vídeo específico eu falei que pessoas negras podem ser preconceituosas com pessoas brancas, mas que não poderiam ser racistas, porque quando a gente fala de racismo, falamos de estruturas sociais, e que pessoas negras na estrutura da sociedade não têm poder em relação a pessoas brancas. E para que isso pudesse existir, a gente teria que voltar no tempo e fazer a história totalmente diferente. E como isso não é possível que haja racismo de pessoas negras para pessoas brancas. E aí eu vou ler a mensagem para vocês e conversar um pouco sobre tudo isso. Eu vou usar um nome fictício e chamar essa pessoa de Alice. Olá, eu gostaria de falar sobre o vídeo relacionado ao racismo reverso. Na Wikipédia tem uma definição muito coerente para isso. Gostaria de compartilhar com você e depois te contar uma situação. Segundo a lógica da língua portuguesa, o sufixo reverso denomina o oposto de racismo. Logo, nesse contexto, racismo reverso seria a não discriminação racial. Então, na língua portuguesa, está errado. Mas, racismo reverso é um termo usado para descrever atos de discriminação e preconceitos perpetuados por minorias raciais ou grupos étnicos historicamente oprimidos contra indivíduos pertencentes à maioria racial ou grupos étnicos historicamente dominantes. Em outras palavras, trata-se de discriminação reversa baseada em critérios raciais. É um racismo ao contrário, onde as minorias são racistas em relação às maiorias. Com base nisso, eu te conto uma coisa que aconteceu comigo. 2 situações. Eu e a minha irmã fomos em um evento em que a grande maioria eram pessoas negras, evento de pagode. Fomos convidadas por um dos músicos, o mesmo estava se relacionando com a minha irmã. Viramos chacota. Fomos no banheiro e as meninas negras perguntaram o que estávamos fazendo ali. Se não estávamos vendo que não era um ambiente para a nossa cor. Que nós não éramos da turma deles e que jamais minha irmã deveria se envolver com alguém que não tem a cor dela. Umas diziam que eram as branquelas da festa. Enfim, uma noite de horrores. Outra situação, eu estava estendendo as roupas no pátio da minha casa, moro em uma cidade litorânea, mas não vou no sol. Já tive câncer, evito. Sou muito branca. Estavam 3 vizinhas tomando sol na casa da frente, começaram a rir. Falar que eu tinha tomado banho de água sanitária, que eu era o fantasma da rua. E muitas outras coisas. Entrei chorando e fui recolher a roupa somente à noite. Não saio mais com roupas curtas no verão, para não passar por isso. Eu respeito a dor dos negros, não sou racista em momento algum e não admito isso. Mas quando fazem comigo, eu não tenho direito de me ofender? A minha dor é menor porque eu não tenho a pele branca? Eu não tenho culpa do que os meus antepassados fizeram. Não posso arcar com as bagagens deles. Eu devo ser humilhada por um erro que eu não cometi? O que eu posso fazer hoje é respeitar, ensinar meu filho a respeitar o que já ensinei e não aceitar atos racistas para nenhuma raça, seja ela negra ou branca. Eu respondi a Alice e eu vou compartilhar a resposta aqui com vocês. Alice, o que aconteceu com você foi preconceito, e preconceito causa dor e pode ser violento também. Mas pessoas negras não têm poder estrutural de mover a vida de pessoas brancas. Eu consigo entender a dor, a indignação que essas 2 situações causaram com você. Mas veja, você consegue pensar nelas com clareza e contar cada detalhe delas com precisão, porque elas foram situações que você nunca havia vivido antes. Situações essas que não são corriqueiras em sua vida, o que não acontece com pessoas negras. E o que não falta nessa sociedade são demonstrações de racismo, como ser perseguido no mercado, loja, por achar que vamos roubar, por ser confundido com empregado ou segurança motorista, por pessoas mudarem de rua verem um homem negro do outro lado da rua, por subirem vidro no sinal quando é um menino negro vendendo bala, ou pedindo dinheiro, ou normalizando os corpos negros pedindo esmola ou criança negra abandonada. Ou ainda uma pessoa negra sendo morta, confundida por bandido, sendo preso por engano, e toda uma série de coisas que são cotidianas para pessoas negras, que a gente sabe que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu não estou dizendo que pessoas negras não podem ser violentas com pessoas brancas pelo fato delas serem brancas, e que você não deve se indignar por isso. Acho que ninguém pode dizer isso, né? Apenas que a situação que você passou não é racismo, é preconceito.
E sim, você não tem culpa do que os seus antepassados fizeram, mas todas as pessoas brancas são privilegiadas por esse passado. E isso não é sobre a sua vontade, é só uma constatação de realidade. Porque a sociedade estruturalmente é racista e desigual em relação às pessoas brancas e negras. E o racismo não é sobre você ser uma pessoa boa ou ruim. Todas as pessoas serão racistas, no caso de pessoas brancas, ou reproduzirão racismo, no caso de pessoas negras. Isso não é porque elas são pessoas ruins, mas porque a estrutura social é racista. Logo, não temos como escapar. E ser antirracista é uma decisão difícil. É a decisão de o tempo todo questionar as próprias atitudes, ouvir o que não se quer ouvir e tentar colocar a sua dor individual em cima de uma dor coletiva, que só por ser coletiva já é muito maior. E isso é difícil, muito difícil. E eu entendo muito que não são todas as pessoas brancas que estão preparadas e dispostas a isso. Como diz Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí ela me respondeu. E a resposta que eu tive sobre o que eu falei foi essa. Acho que já está mais do que na hora de quebrar a fala estrutural e viver um novo momento, novas pessoas, novas atitudes. Digo sempre aos jovens que trabalho que não podemos esquecer do que aconteceu, não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos visualizar o que queremos, lutar por isso e viver hoje. Lamentavelmente, mesmo com toda a evolução humana, ainda existe qualquer forma de racismo. Até porque racismo é contra a raça, e essa pode ser branca, parda, negra. Preconceito também é um ato racista. Então, o que aconteceu comigo, sim, pode ser classificado como racismo. Naquele momento, eu era minoria de uma raça que não estava sendo aceita. Houve o preconceito por minha raça ser diferente dos demais em um grupo. Então, resumidamente, ainda temos muito o que falar. Trabalho com jovens e escuto muitos negros que querem se livrar desse passado, mas não porque sofreram, e sim porque, como o nome diz, é um passado. Querem se livrar das amarras e poder viver hoje com harmonia e direitos, que todos temos. É esse futuro que precisamos preservar. Assim, gente, depois dessa resposta, eu questionei qual era a intenção dela. Porque assim, eu costumo ser uma pessoa extremamente aberta ao diálogo e, de certa forma, muito empática com pessoas brancas quando relacionada à raça. Porque eu entendo o meu papel de humana aqui, o meu papel de não contemplar todas as vivências e experiências e o meu lugar de negar os meus próprios privilégios. Porque por mais que eu não tenha alguns privilégios, e isso é óbvio por eu ser quem eu sou, eu tenho muitos outros, comparado com outras pessoas. E no ato do meu conforto, dos privilégios que eu tenho, às vezes é difícil enxergar, né, que eu tenho esses privilégios. Principalmente quando ele é estrutural. Mas às vezes é difícil eu enxergar que muitas coisas acontecem em minha vida, ou deixam de acontecer, apenas por eu ser uma mulher negra. Às vezes eu não percebo também a ausência dos meus privilégios, né? Quando ela fala quebrar a fala estrutural, é simplificar que o racismo faz com a vida das pessoas negras, com todos números negativos ligados a essa população. E tudo isso é parte de um projeto político e social. É proposital que pessoas negras estejam nesse lugar tão desigual. Inclusive, também é proposital que, de tempos em tempos, alguma pessoa negra ascenda para que seja possível a ilusão de que todos podemos e que a meritocracia existe. Gente, quando pessoas não são vistas por toda uma sociedade como pessoas, existe uma falha, uma grande falha, né? E essa falha é estrutural. Por isso que quando a gente fala de racismo, a gente não está falando do individual, mas sim de um sistema muito, muito mais complexo e cruel, que é sim o estrutural, que está no nosso inconsciente e que molda todas as nossas relações. Quando a gente acha uma pessoa inteligente, bonita ou não pela cor da sua pele, não é algo individual, é estrutural. Foram as imagens apresentadas pra gente até hoje. Eu tenho plena certeza que toda pessoa negra com consciência racial ou não gostaria de deixar as marcas do passado no passado. Mas assim como todo acontecimento histórico no passado, o passado sempre reflete o presente. E entender sobre pautas raciais é mais para a gente decidir qual mundo queremos e o que a gente vai fazer para alcançar esse lugar. Porque não existe solução mágica. A minha ideia aqui no canal é falar sobre diversas coisas, mas a maioria dos vídeos que eu já postei acabaram trazendo a pauta racial. Não porque eu não saiba falar de outras coisas, mas porque essa pauta é extremamente urgente. E porque nós, pessoas negras, precisamos urgentemente sair desse lugar. A gente não aguenta mais ter que falar sobre racismo, muito menos viver ele diariamente. E reforço aqui que o racismo não está só no xingamento.
Ele está em todas as desigualdades existentes apenas pela cor. Quem inventou o racismo foram as pessoas brancas. Se a maioria das pessoas brancas admite que existe racismo e todas as pessoas brancas, a maioria delas admite, é preciso também admitir que o racismo está dentro de si, que está no amigo, que está no tio, enfim, na família. E mais do que admitir, é preciso tomar alguma atitude. Não se cura doença que não se sabe que existe, ou ainda que não se admite que existe. E a nossa sociedade está doente e precisa reconhecer que é um racismo estrutural para que a gente possa tratar. E não é no lugar de deixar no passado, muito pelo contrário. É no lugar de trazer à tona cada vez mais o passado para que isso nunca mais se repita. Para que nunca mais pessoas não sejam vistas como pessoas. E é isso, gente. Eu vou sempre estar aberta a diálogo. Eu vou sempre querer trazer mais e mais reflexões. Ainda que muitas vezes isso possa trazer dor. Mas eu acredito que algum dia, em algum momento, talvez eu não esteja viva para isso, mas eu acredito que a gente possa sermos pessoas melhores, na amplitude que ser melhor significa. Eu sou a Laís Ecaia e hoje eu compartilhei um direct recebido sobre racismo reverso. Se você tem alguma curiosidade, se você tem algum caso para compartilhar, deixe nos comentários ou ainda me mande no direct. Posso demorar para responder? Talvez um pouco, mas eu estarei sempre disposta ao diálogo. Se você gostou desse vídeo, comente, compartilhe com quem você acha que possa se interessar e não esquece de curtir o vídeo.